O tema de hoje resulta em problemas que todo mundo quer resolver, que é a escravidão, trabalho infantil, trabalho forçado. Mas ninguém quer falar do tráfico humano. Não é esquisito? Se você realmente se importa com esses problemas globais, assista esse vídeo até o fim. Seja bem-vindo a mais um Interjeições. Meu nome é Helena Sakai e sou editora do Green Business Post. E hoje nós vamos desmistificar o tráfico humano. É um tema que as pessoas acham muito pesado, mas é um golpe. Então, todo mundo quer saber de golpe para não cair, mas não relaciona que o tráfico humano é um golpe. A maior parte do tráfico humano é por enganar as pessoas. Porque imagina você raptar alguém, é mais difícil, a pessoa se debate, né? E chama muita atenção, e aí tem que ter um carro, sair correndo, enfim, dá muito trabalho. Mas se você coloca uma propaganda, né? Falando que você, né, prometendo sonhos, né, que a pessoa vai ser um jogador de futebol ou vai ser uma modelo, né, não sei aonde. Aí as pessoas vão sozinha, né? Você coloca o anúncio lá, as pessoas vão sozinha para um local que aí elas vão ser raptadas de forma mais fácil, né? Então é um golpe que ninguém fala, ninguém fala que é um golpe, né? Então vamos começar a relacionar o tráfico humano com golpe, que aí golpe todo mundo quer saber, né? E é por que relacionar? Por que tem que saber do tráfico humano? Porque resulta nesses grandes problemas globais que todo mundo depois critica, né, nas organizações, né? As empresas não querem estar relacionadas com outras empresas que têm trabalho infantil, trabalho forçado, mas esquece que essas pessoas vão parar lá pelo tráfico humano. Não foi porque elas quiseram. Ninguém em sã consciência quer, mas ela pode ter sido enganada. E aí esse tema está relacionado a 8 ODS, mas vamos falar que 3 que são diretamente relacionadas, os outros 5 vou escrever na matéria e deixo aqui na descrição para vocês. Então, o DS5, igualdade de gênero, esse tema afeta de forma diferente os homens e as mulheres em fases diferentes da vida. Então, homens, vocês também estão vulneráveis ao tráfico humano. O DS8, trabalho decente, crescimento econômico, como falamos, de trabalho forçado, trabalho infantil. O escravo, ele não recebe salário e também o bandido, o criminoso, não paga imposto. Então, esse dinheiro todo não volta para a sociedade, né? E ele impacta negativamente na comunidade. Uma pessoa, ela podia estar trabalhando, né, de forma decente em outro local, com seus talentos, desenvolver seu talento, mas não, ela está presa por criminosos. O 10.16, paz, justiça e instituições eficazes, é o principal, o nosso papel como gestores e líderes, termos a consciência desse problema, disseminar essa consciência com nossos colaboradores, colegas, parceiros, para que as instituições, a sociedade, fique mais eficaz em punir os criminosos, né, fazer justiça, e aí para a gente poder ter mais paz, né, com impactos positivos na sociedade. E aí, não são somente crianças, os mais vulneráveis, não são somente os adultos, mas idosos também. Então, nosso convidado de hoje, o Eugênio Moretson, que é ex-militar, é inspetor em inteligência e contra-inteligência, ele vai falar, né, sobre essa questão de sumiço das pessoas. Às vezes as pessoas querem sumir mesmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem gente que quer sumir de verdade, ela mesma some, vai embora. Mas tem gente que não quer. E de forma involuntária elas caem em golpes ou, enfim, são forçadas mesmo, né, fisicamente e somem, né, por diversos motivos. E aí os principais problemas globais são esses que a gente comentou agora. Então, idosos, vocês também estão na mira de criminosos. Então, você pode perceber que muito mais do que você sabia vai ser dito aqui hoje. Então, assiste esse vídeo até o fim. Então, depois não esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas para a gente cada vez mais educar as pessoas para esse golpe que já existe faz tempo, mas ninguém relacionou aí com golpe. Então, vamos praticar nossas correlações. Acompanhe agora a nossa conversa. Então, seja bem-vindo, Moretson, mais uma vez ao nosso podcast Interjeições. E eu já queria saber por que você quis trazer o tema do tráfico humano, o que aconteceu ultimamente? Foi algo recente que você está trabalhando?
que é um assunto muito importante, né? E poucas pessoas sabem, na verdade, as pessoas não falam muito sobre isso, não sei se é porque é muito pesado, mas é muito importante porque as crianças somem por causa disso, né? E ninguém fala, as pessoas só falam que é perigoso a criança sumir, mas não fala por quê, não fala como, quem, né? Geralmente, a minha infância inteira eu nunca me falaram nada, só falaram do homem do saco, que é aquele personagem fictício, mas é um assunto importante, não é só para criança, né? Para adultos, e como você ouviu lá nos slides que você mandou, que a gente pode colocar aqui na descrição, o Moretson tem uma palestra sobre o assunto, e a gente pode colocar o link aqui na descrição para vocês verem a apresentação completa do Moretson. Tem idosos também envolvidos, então, por que você quis falar sobre isso com a gente aqui no Interjeições? Tá bom. Então, primeiro, é um privilégio voltar a estar com você, Lena Sakai, e contribuir com Interjeições com um tema que, como você disse tudo, ele não é comentado, ele é um tema, parece que há um silêncio tácito, assim, sabe? Não se fala sobre duas coisas engraçadas, se fala muito pouco sobre suicídio, que tem aquela história de o espelhamento, as pessoas vão se sentir estimuladas a suicidar. É uma opinião, eu tenho uma opinião diferente, eu acho que os assuntos têm que ser debatidos, claro, no ambiente adequado, né? Sob controle, vamos chamar assim. E outra coisa que não se fala é sumiço de gente. Tá? E existe ainda, para piorar, uma confusão entre esse desaparecimento que nós vamos conversar e o desaparecimento político, que é aquele dos tempos de regimes fortes, que o Brasil também já passou, etc. Infelizmente, isso mancha a nossa história, não tenha dúvida. Mas esse desaparecimento de agora que nós estamos falando, ele não é esse desaparecido de 64. Não tem nada a ver com isso. É um assunto que sempre aconteceu na história da humanidade, né? O Brasil sempre viveu essa questão do desaparecimento, o mundo sempre viveu. E eu vou citar um episódio histórico em uma frase. A escravidão, que durou 3 séculos aqui no Brasil, foram os desaparecidos lá da África que desembarcaram aqui. Essa conta está nos desaparecidos deles, entendeu? Então você vê que até hoje, né, essa questão ela é presente, mas existe um silêncio, parece que um desconforto de se falar sobre isso, tá? E nós temos que levantar o tapete e varrer a sujeira de debaixo dele, senão nós nunca seremos uma nação segura. Não seremos, tá? Mas vamos tentar reduzir os riscos para que seja possível, né, conviver com o menor risco possível, tá bom? Então, e não é só Brasil, né? Pode ser país de primeiro mundo. O Brasil é um ator importante nisso. Foi interessante, eu vou fazer uma comparação. O Brasil não produz cocaína. A cocaína ela só dá nos altiplanos andinos. Mas o Brasil é um país de passagem da cocaína, entendeu? Agora, o tráfico de pessoas, o Brasil é de passagem, pessoas da América Latina, até porque o Brasil tem 99 portos, o Brasil é o país que tem mais portos na América Latina, e é um país que também fornece pessoas para o tráfico humano. Então, o Brasil, neste caso, ele também produz vítimas de tráfico humano ou tráfico de pessoas. É a mesma coisa, tá, gente? Tráfico humano, tráfico de pessoas. E esse assunto sempre me trouxe algum desconforto. Uma vez eu vivenciei uma cena na rodoviária de Curitiba, eu já estava dentro do ônibus, vindo para Florianópolis, aqueles ônibus modernos com ar-condicionado, que não dá para você abrir a janela, você só consegue abrir a janela de emergências, né? No caso de emergência, claro. E eu vi uma criança ali notoriamente sendo abandonada pela mãe. Eu vi da janela do ônibus. Eu fui o primeiro a entrar, o motorista estava clipando as passagens dos outros passageiros, eu estava sentado olhando, e a mãe saiu, deixou o menino com uma merenda e foi embora. Vazio. Então, nem sempre desaparecimento é porque alguém sequestrou. Às vezes, abandono. Existe o desaparecimento por abandono. Aquilo me causou uma tristeza profunda, especialmente pela minha inatividade, a minha inação naquele momento ali. Entendeu? Eu falei, por que eu vou fazer? Eu vou desembarcar, vou chegar na criança, a criança vai me contar uma historinha que a mãe deve estar chegando, e eu vou perder o ônibus, vou perder a viagem, não tenha dúvida, o motorista não vai ficar me esperando por causa daquilo, eu vou ter que chamar a polícia, daqui a pouco eu vou ter que estar levando aquela criança para casa.
que não era nem lá, era aqui. Então, assim, isso me causou um desconforto, sabe? Eu sempre fiquei incomodado com essa cena. Essa cena é uma cena recorrente nos meus maus momentos. E o que aconteceu recente que você decidiu O que falar a aconteceu recente respeito? é que eu fui convidado a fazer parte do instituto, que é o Instituto Querube, que é um instituto de Brasília, é uma organização social civil de interesse público, uma espécie de ONG, que trabalha com a mitigação, né, a redução do risco do tráfico de pessoas. Queruve, em hebraico, quer dizer aquele que acolhe. Né? No folclore judaico, o anãozinho de jardim, que é aqueles anãozinhos de jardim, né, que pessoas colocam nos seus jardins, é o anãozinho mais velho, é o queruve, é o que abraça os mais novos, protege os mais novos. É bonitinho, faz parte do folclore judaico. E o queruve, eu sou chefe do observatório do queruve, é uma função que eu aceitei há pouco tempo, é uma função voluntária, não remunerada, mas eu acho que é um bom final de carreira, vamos chamar assim, fazer esse trabalho de conscientização. Né? Ele trabalha muito forte na área de prevenção, de palestras, de aulas, de boas práticas, elaboração de cartilhas. Né? Esse espaço aqui, por exemplo, é uma beleza, esse espaço que você está nos dando. Justamente quantas pessoas vão ouvir isso, vão ficar mais atentas, e a função é exatamente isso, Helena, é sensibilizar. Sensibilizar. Pessoas vão continuar desaparecendo? Vão continuar desaparecendo. Mas a sensibilização, aquela mesma coisa que o PROERD da Polícia Militar faz com a questão de drogas, tabaco e álcool, em que eles, soldados e soldadas, vão nas escolas e ministram palestras para as crianças do ensino fundamental, do ensino primeiro grau, né? Sensibilizando para que, olha as más companhias, isso adianta muito, tá? Primeiro que as crianças veem no policial, aquela autoridade policial e tal, eles colocam policiais que têm formação superior, quase todos hoje têm, pedagogos, são psicólogos, eles têm uma comunicação muito boa, e é muito lúdico, e é notável a redução na escala na estatística da primeira experimentação de jovens, tanto de álcool quanto de drogas, quando eles passam pelas vacinas do PROERD. Então é isso que nós queremos ser algo assim. A pessoa que tiver dúvidas, é só assistir o vídeo para entender como evitar de cair nesse risco, né? Que tem muita manipulação, né? Para a pessoa ser sequestrada ou ser levada a esse sumiço, né? Eu anotei aqui algumas coisas que eu lembrei, depois eu pergunto para você. Mas, finalmente, então, o que aconteceu foi que você entrou nesse instituto. Isso. E agora está no observatório. Então, para começar, como é que você quer iniciar esse tema? Bom, primeiro para destacar a importância de falarmos nele, né? Em 2024, no passado, porque as estatísticas são sempre anos anteriores, né? Porque desse ano ainda estão em formação, é normal isso. Mais de 66 mil pessoas desapareceram no Brasil, que foi uma média de 1 a cada 7 minutos. Entretanto, e aí começa o primeiro problema, esses números, ao contrário do número de acidentes de trânsito, que o carro bateu, pronto, é um acidente de trânsito. O segundo bateu, pronto, é um segundo acidente de trânsito. O desaparecido ele tem uma questão que complica. A pessoa sumiu, não veio para casa. Nossa, ele não sumiu, ele sumiu, ninguém vê, ninguém sabe. 3 dias depois o cara aparece, ou é encontrado. Aí aquela notificação que a polícia teve pelo 190, né, a ligação desesperada da família, marcou um desaparecido. Mas depois a família não liga para dizer que ele voltou. Aí fica uma conta superfaturada, vamos chamar assim. Aí atrapalha a estatística. É um número que eu até entendo que as famílias elas têm, na hora que... muita gente diz que não gosta de polícia, né? Até na hora que precisa de uma, né? Precisa de uma. Aí liga desesperado, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando a polícia encontra e traz de volta, ok, esse número volta a 0 lá na escala deles. Mas quando a pessoa volta por si só, ou porque um parente achou, as pessoas não se lembram de ligar. Então aquela ocorrência fica registrada. Então esse número é o número que nós temos, são fontes oficiais, tá? Então, uma média de 48% dessas pessoas, elas são encontradas ou retornam em até 1 ano. Aí nós vamos explicar por que elas foram.
mas elas retornam ou são reencontradas pela própria polícia. Uma polícia que encontra muitas pessoas desaparecidas é a Polícia Rodoviária Federal, porque muitas dessas pessoas vão vagando pelas estradas. Muitos desses andarilhos que, quando a gente está viajando nas estradas, nas rodovias, a gente vê muito cara com o saco nas costas andando, muitas vezes está desaparecido de algum lugar, às vezes até de outro país, vizinho ao nosso. Aí, quando as polícias trazem, a Polícia Rodoviária Federal é notória nisso, né? Esse número de encontrados, né? Existem encontrados e reencontrados, que tem gente que desaparece mais de uma vez, tá? Ela desaparece, volta, depois desaparece de novo, aí depois volta de novo. Tem vários casos, assim, que são do... Então, o número de reencontrados é em torno de 48%. Agora, 52% somem, Helena. Não aparece mais. Tchau. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Então, quer dizer, eu falei em 66 mil pessoas em 2024, mas nesse número é um número, aquele que eu falei que é superfaturado, que dentro dele tem pessoas que retornaram, etc. Mas as estatísticas mostram que 52%, ou seja, 33 mil, tchau. A gente não sabe. São abduzidos. Vai embora. E aí, e dentre esses que somem, quais são os tipos? É agora que a gente vai saber? Daqui a pouquinho. Eu queria falar uma outra coisa, que o tráfico de pessoas é a terceira atividade criminosa mais rentável do mundo. Ela perde para o tráfico de drogas ilícitas, o contrabando de armas, e a terceira é o tráfico humano. Por que o tráfico humano é tão rentável? Porque se o traficante vende para o cliente, para o usuário, uma trouxinha de cocaína, o usuário cheira aquilo ou fuma uma pedra de crack, e ele, para ter mais uma, ele vai ter que comprar mais uma. E ele nem sabe se ele vai ter dinheiro para isso. Então, a venda do tráfico é uma venda... a cocaína é uma commodity. Pagou, usou, depois vai lá, compra outro, usou. O escravo humano, a escrava sexual, não. Ela fica produzindo por 10 anos, então ela é rentável. Entendeu? Ela é rentável. Então, por isso é que eles investem no tráfico de pessoas, que o traficado, o escravizado, ele produz, tá? Então, ele é uma atividade rentável. Eu vou até trazer uma atualidade, né? Esse tema me lembrou aquele filme que passou no Brasil, passou no mundo, né? O Som da Liberdade, não sei se você assistiu, Moraes. Nossa, foi, assim, muito bom terem feito esse filme. Foi. E mostrou toda a realidade. E é caso real, né? Então, isso que é importante, mostrar que é um cara de verdade, que ele existe e ele vai resgatar pessoas, tem toda uma ONG. E aí você vê que é o escravo, é o sexual, mas também tem de órgãos, enfim, tem outras coisas. Sim, é isso que nós vamos começar a falar agora, que você pediu. Tá? Então, assim, doutrinariamente, aí tem aquela pergunta assim, por que as pessoas somem? As pessoas somem por duas razões. Ou porque querem, ou porque são forçadas. Tá. Isso não tem como fugir disso. Preto no branco. Some ou porque quer, ou porque foi obrigado a assumir. Tá. Então, vamos lá. Aí eles são doutrinariamente divididos em 3 categorias, 3 subtipos. Os voluntários, que são aqueles que querem, e os involuntários, sendo que dentro dos involuntários tem os que foram forçados. Então vamos ver primeiro os voluntários. Ele é muito presente nessa categoria de voluntário os homens adultos. O quarentão, tá? Que muitas vezes decorre de fracasso profissional, financeiro, logicamente, né? Endividamento, que leva a uma espiral de depressão, alcoolismo, violência familiar, agressão à esposa, ao cônjuge, etc, etc. Esses, quando se dão conta de que não são mais tolerados pela família, nem pelos vizinhos, que os amigos abandonarem, etc., eles resolvem pegar o trecho da estrada e ir embora. A gente pode falar que alguns mendigos são esses? Sim. Porque eles se encaixam no perfil. Em São Paulo, então, mendigos na cidade de São Paulo, já houve até uma reportagem numa dos canais de TV aberta aí, que tinha arquiteto, tinha escritor, tinha gente com formação. E que, por várias razões, muitas vezes ligadas a razões econômicas,
Eu vou falar uma curiosidade, Moretti, nesse assunto de voluntárias. Eu acho que é uma curiosidade interessante para você saber. Lá no Japão, tem empresa que ajuda a pessoa a sumir. É profissional o serviço. Então ele fica meio que seguro, fica num bairro que ninguém vai quase, lá no Japão. E quer ficar sozinho, né? Não quer ficar isolado, não quer ser encontrado pelos familiares, enfim. Então é meio que um sumiço profissional. Olha o nível lá, né? Diferente. Acho que é interessante você pesquisar também para você saber. Muito bom isso daí. Tem empresa que ajuda a pessoa a sumir. Que maravilha. Adorei. Essa eu não sabia, não. Tá vendo? No Japão tá cheio de coisa diferente. Bom, aí, então eu estou falando dos voluntários. Existem também, dentro desses desaparecidos voluntários, aqueles que vão trabalhar na cidade grande, que a gente, até com um pouco de preconceito, a gente fala retirante, né? Retirante nordestino, aquela vida seca, os gracilianos anos e tal, que eles saem lá do cantão deles, onde eles deixam a família, e vêm trabalhar na cidade grande e somem. Eles somem, assim, em relação aos seus parentes. Eles acabam fazendo outra família aqui. Às vezes, ele tem um nome muito comum. Vou citar um exemplo aqui. José Maria da Silva. Quantos José Maria da Silva tem no Brasil? Milhões. João José da Silva, milhões. Então, ele nem muda, ele nem se preocupa em mudar de nome. Ele só não é mais encontrado, porque a família de poucos recursos que fica lá no sertão não tem nem como buscá-lo. Esse é voluntário também? Ele é voluntário nesse sentido. Ele foi voluntário para vir trabalhar na cidade grande. Ele se alistou numa agência de emprego, ou veio pedindo carona, etc. Enfim, chegou na periferia de São Paulo, Brasília, tem muito isso, e se alistou para trabalhar na construção civil, como ajudante de pedreiro, foi ficando, chega lá, se engraçou com uma outra pessoa, montou um barraco e tal, e ficou ali. Então, em relação à família dele, que ele não quer mais contato, ele não quer mais voltar para aquela miséria lá do sertão, ele é um desaparecido. Porque a família não tem mais notícia dele. Só que não existe estrutura policial, social suficiente para encontrar essa pessoa. Que ele saiu dizendo que ia para São Paulo, mas talvez esteja numa outra cidade, talvez esteja cuidando de gado no Mato Grosso do Sul. E ele não quer mais se encontrar. Entendeu? Ele está com outra pessoa, outra vida, outra mulher, já tem até filho, está como ajudante de caminhão, está viajando para o Brasil, ele não quer saber mais daquilo. E ele abandona. Tem. Homens. Bom, mulheres não abandonam. Mulheres não abandonam a filha. Né? Mas homens. Tem muito, muito clássico esse quadro. Tá? E aí vem também aquela pergunta, mas existem mulheres desaparecidas voluntárias? Tem. Tem mulheres que desaparecem voluntariamente. Foi muito interessante, para não dizer trágico, que na época do apogeu do Estado Islâmico, lembra do ISIS, lá no Oriente Médio, muitas moças jovens, de famílias estabelecidas na Bélgica, da França, se alistavam para ser noivas de jihadistas. O impressionante é que eles aprendem a língua. Sim, aprendem aquele idioma lá, que deve ser uma é impressionante, porque é um esforço, né? Esforço. Noivas jihadistas. Então, são desaparecidas voluntárias, somem, elas não querem saber mais. Elas se alistam lá, vivem naquelas condições que... Imagina, marido é combatente, guerrilheiro, e elas se alistam. O que é, né, a cabeça da pessoa, né? Vai entender, né? E há também casos de mulheres voluntárias, mulheres bonitas, atraentes, que se alistam em agências de modelos internacionais e passam a viver... É uma prostituição, não há como falar. Mas não estou aqui para julgar ninguém. Mas elas passam a viver naquele ambiente glamuroso dos iates, da Côte d'Azur, da Riviera Francesa, ficam juntos a milionários, servem de go-go girls ali, ficam por ali. E elas rompem totalmente a relação com as suas famílias. Esse é voluntário também. É voluntário. Ela joga o chip do celular fora. Dali a pouco ela já está com o último modelo do iPhone, já está desfilando onde ela não conseguiria nunca chegar se ela tivesse ficado no Brasil, sei lá, no Brasil, trabalhado, feito vestibular, essa coisa. Então elas tomam esse atalho, volto a dizer, não estou aqui para julgar ninguém, mas é um tipo também
de desaparecido voluntário, porque na conta da família dela, ela está desaparecida, ela sumiu, eles não sabem dela. Tá? Bom, existem outros desaparecidos. Eu falei primeiro dos voluntários. Existem os involuntários. Tá? Esses involuntários são aqueles desaparecidos que, por exemplo, eles... Está passando um helicóptero baixo aqui, está com barulho. Eles costumam ser vítimas de grandes acidentes, grandes catástrofes, e que os corpos não são encontrados. Tá? Então, por exemplo, entendi. um navio que afunda no oceano, lá, os corpos não são encontrados. Eles são dados como mortos a partir de determinado tempo. Né? Porque sabe-se do fato, né? Do fato. Então, mas são desaparecidos. Sim. E no caso das guerras, eles são os famosos desaparecidos em ação. Eles não voltam. Não voltam. O corpo se perdeu na explosão, na selva, no mar, não volta. Existem, por isso que é bom apontar. Existem também um tipo de desaparecido involuntário, que é o desaparecido forçado, que é aquele camarada que foi morto, emparedado, cimentado, concretado, ou jogado no ácido, ou jogado no micro-ondas para derreter até os ossos. No micro-ondas, que é aquela fogueira que o tráfico faz com pneus e gasolina, né? E que são desaparecidos, são forçados, né? São aquele repórter famoso da Rede Globo lá, que também o corpo dele foi encontrado depois somente cinzas dele, né? São contra a sua vontade, ele foi capturado, né, por organização criminosa. Né? Às vezes o Estado faz essas ações criminosas, de desaparecer com a pessoa. Queira ou não, o Osama Bin Laden, lá na conta deles, lá é um desaparecido. Os americanos, os SEALs, foram lá, mataram ele e jogaram o corpo dele no mar. Então, na conta deles lá, ele é um desaparecido. Né? Mereceu. Né? Esses são os assassinados, então, que ninguém sabe onde foi parar. Que ninguém sabe cadê o corpo. São por aí, são enterrados em lugares onde não se encontram. São muitos, né? Muitos, sem dúvida. E existe um que eu criei, quem sou eu, né? Mas eu criei a figura do híbrido. O que é o híbrido? Eu me inspirei agora nesse negócio do trabalho presencial e trabalho remoto, né? Que é o modelo híbrido, uma parte presencial, uma parte remota. Foi o seguinte, é a minha modesta contribuição. Às vezes a pessoa sai voluntariamente da terra dela para arrumar emprego na cidade grande, então ele seria um desaparecido voluntário, mas acontece que ele é assassinado no caminho e o corpo dele some. Então ele é promovido de desaparecido voluntário para desaparecido forçado. Então ele é um modelo híbrido. A situação dele começou de uma forma, mas infelizmente mudou o destino dele. Talvez ele até quisesse voltar, mas não conseguiu mais. Ficou devendo dinheiro para alguém mandou apagar, jogar no mar, colocar pedra. A questão do desaparecido é que a gente nunca sabe, até descobrir tudo. Aí é que está. Agora, chegando bem perto da sua pergunta inicial. A maior parte dos desaparecidos é de homem ou de mulher? Eu fico muito triste quando falo sobre isso, porque olha que triste que é. Entre 0 e 12 anos de idade, a cada 3 pessoas que desaparecem, 2 são meninos e uma é menina. Eu vou falar aqui até 12 sexo anos. biológico. Até 12 anos. Eu vou falar o sexo biológico criança. Aqui, né? Aquele que é claro, né? A criança. Menina ou menino. Então, entre 0 e 12 anos, a cada 3 desaparecidos, 2 são menininhos. Tá? Por que isso? Porque nessa fase, os meninos são os preferidos para adoção ilegal em outros países. Eles são capturados aqui no Brasil, por exemplo, são levados para adoção ilegal em outros países. Eles sequestram para vender, porque eles ganham dinheiro com isso. Para ganhar dinheiro, $25 mil, os valores são por aí, tá? E o menino, ele tem mais valor do que a menina. Na adoção. Tem uma série de coisas que levam a isso. Tem um machismo histórico estrutural. Eu prefiro o menino. Como lá a cabeça do casal que fez a encomenda criminosa para pegarem uma criança aqui no Brasil, lá, não sei, país lá do leste europeu, não sei de onde,
como muitas vezes a cabeça do casal é um homem, então ele quer ter um filho homem, ainda que adotado ilegalmente, então existe a preferência pelo menino. Existe também, me desculpem, mulheres, mas existe também um fato que eu sei que eu sou pai de 2 meninos e sou padrasto de 2 meninas. Os homens são mais baratos. O homem custa mais barato. De custo. O filho cria mais barato do que a filha. É fato. Então o cara quer... Não, pega menino que o menino dá menos trabalho. Não dá menos trabalho, né? Ao longo da vida, né? Dá menos trabalho. Então, não é machismo meu não, tá, gente? É fato. Eu posso falar que aqui em casa são 4, 2 casados. Tá? Então, entre 0 e 12 anos, de cada 3 desaparecidos, 2 são meninos. Dos 18 aos 25 anos, muda. Cada 3 desaparecidos, 2 são meninas, são mulheres agora. Né? Para as razões que nós sabemos. Escravas sexuais. Que são as que mais produzem renda. Não só pelo programa sexual em si, com o cliente, como ela também induz o cliente a consumir bebida alcoólica, cheirar cocaína, etc. Então, ainda existem outros gastos, né, que giram em torno daquele atendimento, vamos chamar assim. Então, assim, nessa idade útil, horror falar essa expressão, mas é assim, as meninas, as mulheres, aí já são mulheres feitas, né, já são as preferidas, tá? E, obviamente, é importante frisar que isso é uma estatística. É óbvio que existe isso, exceções. Às vezes, o pai lá do país, lá do fim do mundo, que encomendou um crime de roubar uma pessoa aqui no Brasil, uma criancinha, às vezes ele tem uma preferência de agradar a esposa dele e encomenda uma menina. Então, mas os números médios são esses, tá? E também acontece de escrava sexual não ser só a mulher. Às vezes, escrava sexual é menino, porque existe o mercado mundial da Tava no filme lá, O Som da É, Liberdade. A criança, o menino, era também menino, escravo sexual. exatamente. Tá? Então, acontece de ser menino. Mas a estatística aponta para uma preferência por meninos. Tá? Também os rapazes saudáveis, atléticos, são levados sob a promessa falsa de serem jogadores de futebol no exterior. Olha que conversa bem contada. Aí vira escravo de outros trabalhos, né? Lá de várias coisas, inclusive, como eles são saudáveis, eles vão muitos acabam cavando mina, arrancando Onde tem trabalho pesado, né? Metais pesados, né? E vivem pouco, né? Porque são condições insalubres, riscos de acidentes, desabamento, contaminação, material radioativo. Tanto homem quanto mulheres também, você citou comércio ilegal de órgãos, inclusive de pele, que aliás é o maior órgão do corpo humano, né? A pele, são usados. E as condições de retirada desses órgãos são com o paciente vivo. Ai, que horror. Eu tava ouvindo dos Estados Unidos, tem um documentário. Depois eu escrevo uma matéria, eu coloco na matéria e coloco na descrição aqui qual que é os documentários, mas que mencionaram que eles focaram específico em esse tráfico humano de crianças lá dos Estados Unidos, e falou que ia tudo muito para Guatemala. E aí falou que a maior parte é o órgão que eles querem, então eles matam as pessoas, matam as crianças. É muito triste. Muito triste, muito. Né? Também as mulheres adultas, quando passam da idade dos 25 anos, acima dos 30, elas são levadas também para serem escravas domésticas. Aquela coisa lá do Antigo Egito, a gente lembra, a gente vê isso em filmes de Cleópatra até hoje, aqueles eunucos, né, que eram aqueles escravos que ficavam abanando, e as escravas serviçais servindo aí, prisioneiras, né? Eu fico pensando que as moças que foram casar com os terroristas lá, para mim elas vão virar escravo. Porque lá as mulheres não são tratadas que nem gente. Não. Imagina as condições de tratamento que as pessoas... Nossa Senhora. Bom, muitas mulheres também, já na idade um pouco mais, a partir dos 25 anos, são usadas em fábricas de confecção, em fábricas têxteis,
a mulher tem muita habilidade, né? A manual, mais que os homens para essas coisas. A mão é menor, né? Vai fazer essas coisas repetitivas ali, né? Fica ali naquele, botando zíper em calça jeans. Tem muito trabalho análogo à escravidão que é feito por mulheres escravizadas. Tem sim, tá? Mas por que não são homens? Porque os homens são aproveitados em outras coisas mais pesadas, onde tem mais força, mais emprego de força. E também tem o seguinte, esses adultos, ou eles são levados enganados, sob promessa de trabalhar em uma coisa e acabam fazendo isso, porque levar à força é mais difícil, a não ser que ele esteja sendo sedado, e aí entra aquela prevenção, já adiantando o assunto do tal do Boa Noite Cinderela, né? Um homem adulto forte é muito difícil você conseguir capturar o cara e tirar ele de São Paulo e de repente ele acorda lá no... É mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Então eles investem em coisas que sejam menos trabalhosas, né? E agora uma coisa terrível. Velhos somem também. Principalmente porque o velho tem aquela docilidade da idade, embora ele tenha a experiência da idade, mas ele já está um pouco senil, né? Então o velho, como eles são mais dóceis, são mais fáceis de manobrar por isso, eles são levados para alguns lugares e servem como experiência de balística, de tiros de projéteis de armas de fogo, para ver se os projéteis são eficazes. Nossa, então não importa se você é um idoso que está todo doente, que não anda direito, você pode ser... Amarra ele num poste lá e atira nele para ver o que horror. efeito da arma de fogo. Nossa, então até os idosos têm que ficar espertos. Muito. Você vê que tristeza, né? Que tristeza. Agora, falar um pouquinho sobre os números brasileiros. Eles têm, como eu disse um número logo no início aqui, né? Mas eles têm problemas de subnotificação, sabe? Ao mesmo tempo que eles têm o número dos desaparecidos ele é um pouco inflacionado, né? Porque a pessoa não liga para o 190 para dizer que chegou. A margem mas eles de erro. também têm problema de subnotificação. Subnotificação, ou seja, eles não aparecem no número, porque não foi feita a notificação. Tem subnotificações de várias... Olha só como é que são os seres humanos. Tem gente que não informa para a polícia que o pai, o avô, o padrasto desapareceu. Até ao contrário também. Porque a pessoa é tão insuportável na convivência que as pessoas dão graças a Deus que ele foi. Aí na verdade, tinha que avisar a polícia. Tinha que avisar a polícia, com certeza, mas ó... não quer que volte, né? Não quer que volte, então tchau. Então tem uma subnotificação, tá? Existem lugares onde não tem delegacia, eu mesmo já falei aqui naquele nosso programa sobre a Amazônia, a delegacia mais perto é 3 dias de barco. Você vai notificar onde? E não tem internet, né? Tem nem internet, tem nada. Não tem como notificar. Então tem lugares onde as pessoas acham que o Brasil... Gente, o Brasil é um país atrasado. Lá onde eu morei, lá no interior do Amazonas, cheque pré-datado é usado até hoje. Moeda. Né? Existe um fenômeno que a filha de Freud, a Ana Freud, ela foi criadora, ela é considerada a mãe da psicanálise infantil. E ela que descreveu o fenômeno da negação. Aquele fenômeno da negação que a pessoa sofre um dano, uma perda, e ela continua negando aquilo. Ela fala assim, não, ele daqui a pouco vem. Não, é uma defesa inconsciente. A pessoa nega até que a outra pessoa morreu, que ela não quer aceitar. Exato. Continua falando, não, daqui a pouco ele vai chegar, não, vou colocar a mesa aqui porque ele vai vir. É uma defesa. Então ela acha que a pessoa vai voltar. Vai voltar. Então tem o fenômeno da negação. E aí ela não notifica. Não liga para a polícia não, porque ela está vindo, eu tenho certeza que ela está vindo. Tem um efeito também, que é uma consequência da negação, mas é um pouco mais especializado, que eles chamam de efeito Pigmalião. O Pigmalião é um personagem de ficção, né, em que é também uma fantasia que a pessoa procura ajustar a realidade às suas próprias expectativas. Então, quando a pessoa fala assim, mãe, o Pedrinho não vai voltar, mãe. Olha só, ele deixou uma carta de despedida aqui.
Aí a pessoa fala assim, não, essa carta de despedida é uma brincadeira. Ela diz, olha, eu tenho uma outra carta de despedida dele aqui. E pior que ela tem mesmo, porque o menino tentou se despedir uma vez, escreveu uma cartinha, mas não teve coragem, aí a avó guardou, a mãe guardou. Então, ela é um tipo de negação, mas é um tipo de negação jamais documentado, que eles chamaram de efeito Pigmalião, em que ela fica apresentando indícios, e isso confunde muitos policiais. E quando chega um policial que alguém avisa, não, vamos avisar a polícia, deixa para lá. Aí chega o policial e fala assim, pô, mas isso aqui é um indício de que ele foi. Aí a senhora debate, não, isso, ele volta. Então tem gente que se agarra a um fio de esperança. Né? Olha, ele não levou a lancheira. Ele nunca sai sem a lancheira. Ele nunca sai sem a lancheira. Ele deixou o celular. Ele nunca sai sem o celular, tá vendo? Ele esqueceu o celular e vai voltar. Ele deixou o celular justamente para ninguém encontrá-lo. Tem isso. Tem outra razão desses números serem subnotificados, é que existe uma campanha muito forte chamada Não Espere por 24 Horas. Porque antigamente, na minha época quando eu era rapaz, tá? Eu lembro disso. Comunicação de pessoa desaparecida, você tem que esperar de 24 horas. Hoje, não mais. Hoje, então... se a pessoa não vier, você tem a obrigação de ser. Você é obrigado, isso é dever do cidadão. Não precisa esperar nada. Não precisa esperar nada. Olha, o especial, muitos garotos usam o especial, aquela ônibus fretado para levar para a escola, voltar da escola, né? Se o motorista do especial chegar para a mãe buzinar, assim, normalmente eles buzinam na porta, né? Aí a pessoa da família abre o portão e a criança desembarca. Normalmente é assim. E se o motorista falar assim, olha, ele não embarcou não, eu fiquei esperando lá até... Partir daí já é polícia na história. Entendeu? Já liga para o 190 até para você se isentar, tá? Mas é mito, né? 24 horas, porque, na verdade, para a polícia encontrar, quanto antes você avisar, melhor. Essa é a razão. Quanto antes avisar, melhor. Aí o que acontece? Apesar dessa lei obrigar a ser 24, não respeitar 24 horas, você imediatamente, a polícia não tem estrutura. Não tem estrutura. Não tem estrutura. E não vai começar imediatamente. Talvez nas cidades menores do interior, a gente pode até falar assim, mas nas cidades pequenas do interior só tem 3, 4 policiais, mas é porque a cidade é muito pequena. E todo mundo conhece todo mundo. Então aí seja efetivo. Mas você pega uma metrópole, eles não vão, não é assim. O policial até vai tomar as providências cabíveis, vai avisar a rodoviária, vai mandar a foto da criança, mas é uma ação que ela tem um tempo de reação, sabe? Mas, ok, fique claro que tem que avisar assim que perceberem a ausência da criança, da pessoa, tá? E tem também a questão do boletim de ocorrência. Tem gente que não gosta de delegacia, tem medo, porque teve uma experiência ruim no passado. Eu mesmo já tive uma experiência ruim em delegacia aqui em Florianópolis, em que eu fui fazer um boletim de ocorrência com a Rogéria, que é minha esposa, que é professora, que tinham arrombado o carro dela e tinham levado as provas que ela tinha corrigido no final de semana, eu tinha ajudado a corrigir. Foi um aluno. Roubaram o carro dela e levaram as provas. É porque estava dentro de uma maletinha, o cara achou que fosse um laptop e levou ela cheia de provas. Aí, domingo à noite, lá fui eu com ela fazer um boletim de ocorrência na polícia. Mal atendido. Mal atendido. Os caras estavam mais preocupados em ver o jogo que estava passando na televisão. Pessimamente. Não tem online? Não, na época não tinha. Hoje já tem a delegacia online que deve ser usado sempre que não houver vítimas, né? Vítimas, que eu digo, machucado, ameaça. Então para sequestro, sumiço, dá para fazer online? Dá para fazer online a primeira comunicação. Aí, quando a polícia pede o comparecimento da pessoa na delegacia, ela não quer ir. Então eles... Ela tem vergonha. Ela passou, às vezes, por experiência ruim e ela falou assim, não, mas não dá para continuar sendo. E aí começa uma suspeita legítima da polícia de achar que um familiar pode estar envolvido. Baseado numa lógica de quem não deve, não tem. Sim. Só que assim, ao contrário do estupro, que é outro assunto terrível, em que a maior parte dos casos de estupro de mulheres, né, acontece com pessoas, elas são vítimas de pessoas próximas,
São vítimas de primos, de padrasto, de amigo da família, de vizinho, né? De pessoas que vivem a 100 metros da casa. O desaparecimento, não. O desaparecimento, ele não existe essa lógica. Não. A pessoa desaparece quase sempre por um estranho mesmo. A maior parte das vezes. Não tem envolvimento de pessoa próxima, não tem. É que é difícil, né? Ser alguém que assassinou e escondeu o corpo, é mais difícil. Muito difícil. Tá? E além disso, Leonardo, nós temos uma dificuldade enorme no Brasil, porque nós temos uma vaidade institucional entre as corporações, que, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, em alguns estados, elas quase que se pegam aos tapas. Tem gente que atira um na outra, né? De repente, de vez em quando a gente vê na televisão isso aí. O policial militar atirou no policial civil, ou vice-versa. Recentemente, em São Paulo, até teve um caso gravíssimo lá, que o PM atirou no policial civil, que estavam fazendo uma operação numa favela, sem querer estigmatizar a favela aqui, né? Mas era uma favela, era um beco de Mas foi favela. briga? Não, foi uma operação contra a outra, o PM achou que o policial civil era bandido. Foi tiro amigo. Foi tiro amigo, fogo amigo. Matou o policial civil. Mas tem uma disputa de protagonismo entre as instituições. Isso é muito comum, não é só aqui, né? É comum, infelizmente. País atrasado é péssimo nisso, tá? Eles têm essa disputa pelo protagonismo, porque eu que vou para a televisão, eu que não sei o quê, e disputa de verbas, disputa por cargos políticos decorrentes do sucesso profissional, da visibilidade, etc. Né? Especialmente na esfera estadual e municipal, isso é muito comum. Né? E a comunicação entre as corporações, às vezes, ela é... Mas aí na questão de, por exemplo, uma coisa que o público vai querer saber bastante é como eles, dentro de organizações, o que eles podem fazer, né? Então, eles podem disseminar, conscientizar os funcionários, Sim. analisar fornecedor parceiro, para saber se é um trabalho sério ou se eles estão envolvidos com tráfico humano, porque tá cheio de agência de modelo que às vezes é tráfico, às vezes é gente escravo que não fala nada, mas porque senão sofre consequências. E aí são escravos. Então, às vezes nem sabe, né? Então, o que você sugeriria para as organizações? Isso. A primeira coisa é desenvolver a cultura da prevenção. Nós somos pouco afetos a isso, né? Nós falamos isso num outro programa. O Brasil nunca passou por uma guerra recente, né, em seu território, e nunca teve que se esconder nos túneis do metrô para fugir de bombardeio. Né? Então, o brasileiro, de modo geral, ele é muito displicente com essa coisa. Né? O assunto num país feito Alemanha, feito no seu país de seus antepassados, no Japão, que caiu bomba atômica na cabeça, as pessoas lá são muito mais prevenidas, conscientes da necessidade de adotar medidas mínimas da sua segurança pessoal. Tem lugares lá que eles encontram bombas da Segunda Guerra Mundial até hoje, que não explodiram, estão em subterrâneos lá de construções. Um país que passaram por isso tem uma pele emocional mais resistente. As pessoas são mais prevenidas. O brasileiro, como sempre, gosta de levar as coisas na conversa. Aqui, samba, infelizmente, é a realidade. Se você liga um programa de televisão, metade, um telejornal na TV aberta, eu vou falar nomes aqui, eu não devo nada para ninguém. Você assiste uma Rede Globo na TV aberta, aí tem o jornal local, aqui em Santa Catarina, metade dele é futebol. Aí depois entra o Globo Esporte, que é só futebol. Aí depois emenda no jornal hoje, que um terço dele é futebol. Então, quer dizer, o Brasil virando de cabeça para baixo e o pessoal perde tempo de informação para falar sobre futebol. Aí, quando alguém lá no passado falou uma frase maravilhosa, não sei se foi Chico Buarque, foi um cara desse aí. Eu até não gosto muito de Chico Buarque, não, mas eu acho que foi ele, que falou que futebol é o ópio do povo. É verdade. Pão e circo, né? Teoria do pão e circo lá de Roma. É verdade.
Entendeu? Então, assim, o Brasil tem umas coisas que são daquele jeito, que as pessoas não levam muito a sério. Até hoje, tem gente que cai no conto do bilhete premiado, do bilhete de loteria premiado, que a pessoa mostra e fala, não, o senhor ganhou aqui, está aqui, o senhor caiu do seu bolso. A pessoa acredita. É engenharia E você está social. falando de golpe porque a maior parte desses sequestros, né, de pessoas é golpe. Se dá por aproximação por golpe, entendeu? Eu estava lá em Vitória, fiz uma postagem no LinkedIn que teve até hoje 86 mil visualizações. Eu estava na praça, porque a padaria que eu ia lá tomar meu café e comer uma canjica à noite, em Vitória, depois eu estava fazendo trabalho, era nessa praça. Aí eu ficava vendo os meninos brincando, jogando vôlei, jogando futebol, ficava ali um pouquinho. E eu vi uma criança sendo levada por uma menina mais velha até um grupo de adultos, enquanto a mãe dele estava no celular. Aí eu cheguei, cutuquei o homem da senhora e falei, a senhora me desculpa, seu filho está ali naquele grupo, são pessoas conhecidas? Aí ela falou assim, Lucas, nós já estamos indo embora. Aí o menino chamado Lucas correu de volta para o parquinho onde ele estava brincando. E ela voltou a olhar o celular. A mãe não estava nem aí. Nossa. Pelo fato do menino ser conduzido. E o grupo que eu falei, era um grupo de uns 3, ele se dissipou. Na hora. Aí que eu vi que era rolo mesmo. Era gente ruim e perigosa. Se eles tivessem ficado no mesmo lugar... Nossa, então peraí, foi uma criança uma criança mais velha, que fazia parte do esquema, certamente. Que levou a outra criancinha mais nova. Outra criança para aquele grupo. Nossa, perigo lá. E, olha, foi a pessoa lá em cima, lá, né, que me iluminou e eu vi aquilo, que tinha opção de gente na praça, era uma sexta-feira. A mãe nem percebeu o perigo. Não. Só ia perceber depois, quando some. Quando some. E isso acontece em parquinhos. Crianças, a mãe leva menino para o parquinho, que é ótimo, né, parquinho da praça, ou do condomínio, sei lá, e fica absorta no bendito celular. Alguém se aproxima e distrai com engenharia social, nessa técnica de bater papo, conversar, aparecer, ser uma pessoa boa, distrai a mãe. Daqui a pouco coloca, dependendo da criança, coloca um dedo na mochila, bota nas costas e leva embora. Nossa. Então, sabe uma forma de que eu pensei, né? Eu fico pensando nesse assunto às vezes, por causa de notícias que aparecem. Eu fico pensando, talvez uma forma de eu lembrar, de me precaver, de tomar cuidado, é eu colocar um preço na cabeça, saber o valor de uma pessoa hoje, se ela for, né, se ela for sequestrada, quanto que vale ela como escravo? Porque aparece, não é? Existe, tá, Lena? Essa conta existe, eu vou pesquisar isso. Porque eu vi assim, eu vi aquela reportagem, como chama a ilha ilha, como chama aquela ilha que cheia de crianças que estavam sendo escravizadas, sequestradas, sumidas? Lá na foz do Rio Amazonas, né? Bananal. Não lembro se era esse, era... Não é Marajó também, é outro, Marajó. Porque acho que foi no Domingo Espetacular que o jornalista foi até lá, e aí ele mostrou casos. Então você vê que a criança, qualquer um lá praticamente, sequestra porque tem um valor, ele vai ganhar um dinheiro, tem um valor, tem um preço por cada criança. Então eu fico pensando, se a mãe, os pais lembrarem que cada criança vale tanto, para ela ficar sempre atento. Ficar atento, Tem um outro filme na Netflix muito bom que eu vi recentemente, chamado Psica. Psica. Engraçado que é P mudo, 2 S e C-A. Psica. Psica é um som que eles fazem no filme, uma espécie de comunicação que eles usam no filme. Muito bom, produção brasileira, rodada em Belém. É um filme? Excelente. É uma série com 5 capítulos. É uma das séries boas, fáceis de assistir. E tem algumas cenas assim um pouco mais pesadas, mas faz parte do contexto, porque o assunto também é pesado. Mas uma produção nacional top, tá? Top. Muito boa mesmo, de tráfico humano baseado em escravização sexual. Muito boa mesmo. Né? E a gente vê a importância do trabalho voluntário das pessoas aqui. Então, Moretson, aqui é nosso tempo aqui, 40 minutos, a gente está no fim. Mas como é que você acha que a gente pode, então, concluir essa conversa para incentivar as pessoas a procurarem a saber mais, resolver o que posso fazer com a minha empresa ou
eu sou um gestor público, ou eu sou de uma ONG, fazer parceria com outras ONGs, o que pode ser feito? Eu acho assim que adotar medidas de prevenção, as famílias, né, terem muito cuidado com as crianças, usar aquela pulseirinha que se usa na praia com o telefone de contato da família, medidas individuais de prevenção, não deixar crianças sem supervisão de um adulto, nunca, tá? Em nenhum momento. Tá? As meninas em idade de ir para as baladas, irem sempre com pessoas conhecidas, com referências sobre as pessoas que vão, com contatos de celular, etc. Né? Não aceitar bebidas de estranhos, né? Ter um comportamento de prevenção natural, né? E empresas promoverem eventos que falem sobre isso. Convida um policial amigo da empresa, às vezes tem funcionário que é casado, um colaborador que é casado com um policial, para falar sobre isso. Tá? Procurar as ONGs, o Querube, por exemplo, é um instituto fantástico para esse tipo de parceria. Tá? E não deixar de comunicar às autoridades policiais. Confiar na polícia que nós temos. Ela não é a melhor polícia do mundo, não vai ser, mas tem profissionais lá muito vocacionados e esse assunto de tráfico humano é tratado lá com muita seriedade, até com prioridade, até porque a lei obriga a ser assim. Tá? Eu acho que se adotarmos as medidas de prevenção na maternidade, a criança some na maternidade porque enquanto ela está lá no berçário, ela está protegida pelos enfermeiros, etc, etc. Aí ela sai do berçário e vai para o quarto, que a mãe quer amamentar a criança e tal. Aí a mãe está dormindo, porque está cansada, porque a puérpera está cansada, porque pariu há 2 dias atrás, não conseguiu dormir, a criança está dormindo porque mamou, aí o acompanhante também está dormindo. Entendeu? Então, assim, tem que ser pessoas úteis, adultos úteis, como eu digo, sabe? Tem que ser pessoas que sejam, não precisa estar armado de revólver, gente, precisa estar atento, com atenção, tá? Armado de conhecimento. A informação é a melhor arma que tem. Sabe uma forma, eu vou até dar eu acho que é uma forma muito interessante. Às vezes, assim, a gente quer avisar, esses temas são pesados, a gente quer avisar, as pessoas não querem saber desses avisos, acho que é chato, né? Você vai ser chato se falar isso, mas uma forma interessante que a gente tem, às vezes, de comunicar algo que a gente acha importante e perigoso para uma outra pessoa, mas que ela não quer dar ouvidos, é por meio de uma piada. Fazer piada leve, né? Tipo assim, igual... não sei com esse assunto, que acho que esse assunto eu nunca fiz piada. Mas começa a entrar na boca das pessoas, sabe? De forma leve. Será que seria uma boa forma, Moretson? Porque esse assunto não entra na conversa das pessoas, que é pesado. Acaba o clima. Para crianças, a gente usa no Querube, essas palestras, elas são até por meio de fantoches. Que é um personagem bom, um personagem ruim, é uma coisa que as crianças se identificam. Trazer jogos para isso, em termos lúdicos, é muito bom, é uma forma de comunicação muito boa. Então, agora, talvez... adulto tem que ter vergonha na cara e ler notícia ruim, né? Não, o pessoal foge de notícia ruim. Gente, é falta de profissionalismo saber das coisas ruins. Porque senão você tá trabalhando para quê? Para resolver o mundo cor-de-rosa, não tem nada para resolver. Não tem nada. Lena, você viaja de avião, você sabe disso. Quantas pessoas prestam atenção lá nos comissários que estão mostrando os equipamentos de segurança? Poucas pessoas. Porque na hora da confusão, bicho, ninguém vai se lembrar do que a pessoa falou. Porque ninguém prestou atenção. Tá ali aquele profissional para nos servir, né? A porta de emergência aqui, vai acender a luz aqui, você tem que prestar atenção nisso. Aliás, é uma prática que tem em todos os cinemas também, né? Todas as salas deveriam ter essa sinalização de emergência, em caso de incêndio, faça isso, faça aquilo, né? Mas a gente é muito despreparado, né? Uma prática que eu faço, eu participo de um grupo, não é meu, não sei quem é dono, mas é de... não, é lá no Telegram. E é de piadas politicamente incorretas. Eles falam de tudo. Coisa pesada, coisa que não devia falar. Mas é piada, né? Piada, humor negro, né? Que a gente fala. Mas é bom porque você lembra do GIF que a pessoa fez, ou a charge, e às vezes tem o tema... então, às vezes tem esse tema, né? Dessas moças que vão lá e querem casar com os terroristas. Eles fazem piada disso, e aí você acaba lembrando. Porque, às vezes eu participo de grupos de conversas de outros assuntos, de repente cai um tema, alguma coisa que você lembra, eu mando a charge que eu lembro. Então, meio que por meio da piada, você vai conscientizando. Então, mesmo que seja um humor negro, ele conscientiza.
Claro, ele é alerta, né? Teve uma que eu ouvi agora também, que o troço é mais chato do que propaganda da Shopee. É verdade, tá passando demais essas propagandas. Não para de passar propaganda. Eu achei excelente. Então. E aí é meio que fica leve, né? Que é um tema muito pesado. Mas muito obrigado pelo espaço, tá? Pelo tempo de você. Não, obrigada a você, Moretson. Eu só queria finalizar com uma coisa, Moretson. Por que que as empresas ou os profissionais gestores, por que que eles têm que dar, né? Que eles vão ficar meio assim, ah, mas esse assunto é pesado. Para que que eu vou levar para a empresa? Que às vezes você sabe, né, Moretson? As pessoas não querem levar coisa chata vai trazer um clima ruim, ou não sabe lidar com isso, então a pessoa não sabe lidar, ela afasta. Você tem algum, você tem um pensamento que você fala para as pessoas que têm essa dificuldade, têm esse medo? Eu acho assim que você deve procurar enfrentar os seus demônios, porque um dia isso pode acontecer com você, pode acontecer com sua família, pode acontecer com alguém que você ama, que você está esperando e ela não vem, entendeu? Então, assim, eu acho que ter essa empatia, né? Eu acho que é importante. A cada 7 a 9 minutos, some uma pessoa. Um dia é um conhecido seu. A gente acha que essas coisas nunca acontecem com a gente, até que ela bate na nossa porta. Né? Então fica essa mensagem final, pessoal. Muito obrigada, Moretson.